Snap. Perca-se, sua cabeça de lula. Vá embora. Glary, que lutava contra monstros ao longo da costa oeste há poucos momentos, de repente se viu em um ambiente completamente diferente. Se você não for embora. Uau! Devido ao deslocamento espacial, ela acabou perdendo o equilíbrio e caindo no chão. Hã? Ela olhou em volta confusa, incapaz de compreender a mudança repentina de cenário, e levantou-se lentamente, tirando o pó. Pinga, pinga. A água do mar pingando de suas roupas encharcadas começou a formar uma poça no chão escuro do quarto. Quarto de Rosvin. Para onde foi aquele monstro careca? Glary murmurou confusa enquanto olhava ao redor da sala, cheia de lírios brancos e flores estreladas. Baque, baque. Depois de alguns dias de navegação, Frey e seu grupo desembarcaram do navio no porto, caminhando cansados. Clique. Clique, clique. Os sons altos das persianas estalando os cercavam enquanto caminhavam. Aqui, por favor, olhe para cá. É verdade que você perdeu seus poderes como consequência da derrubada da igreja. Qual é a sua relação com o herói Ruby? Há rumores de violência unilateral. Repórteres cercaram Frey, bombardeando-o com perguntas curiosas. Há relatos de que as vítimas de suas ações recentes estão expressando suas queixas. O que você tem a dizer sobre isso? Há acusações de que você foi responsável pelo incidente de congelamento do porto no continente ocidental. Isso é verdade. Frey, lutando para andar em meio à enxurrada de perguntas, parou e começou a tremer. Vítimas? Frey murmurou com o rosto pálido, colocando a mão no bolso. Ah, certo. Eu tinha mudado minha perspectiva. Ele segurava secretamente a poção auxiliar dada por Aurelia, que brilhava fracamente em seu bolso. Ele planejou beber essas poções o máximo que pudesse quando o sistema fosse restaurado e penalidades fossem impostas, para enfrentar a Ishii. Em vez das poções dadas pelas formas de pensamento do Partido dos Heróis de 1000 anos atrás, a poção meio cheia dada por Aurelia provavelmente seria mais eficaz. Então, Frey fingiu beber a poção na frente de Aurelia e dos outros, escondendo-a no bolso. As crianças pensariam que ele havia tomado a poção e não se preocupariam excessivamente com seu estado mental. A culpa é toda minha, hehe. No entanto, essa escolha deixou a maldição da fraqueza mental persistentemente pairando sobre ele. Desculpe. Embora a maldição tivesse quase passado depois de tanto tempo em vigor, ela ainda o afetou o suficiente para ferir seus sentimentos quando ouviu as perguntas agressivas dos repórteres. Como você perdeu o braço esquerdo? Qual é a sua resposta ao escândalo envolvendo a princesa Clana? Você será julgado em breve. Tens algum plano? As perguntas afiadas e semelhantes a facas dos repórteres continuaram a cair sobre Frey, que manteve a cabeça baixa. Convencidos pela falta do braço esquerdo de que ele realmente havia perdido seus poderes, os repórteres começaram a forçar a sorte. Quais são seus planos para o futuro? Meus planos? Enquanto as heroínas olhavam para os repórteres e tentavam tirar Frey do porto, ele levantou a mão para detê-los e começou a falar lentamente. Pretendo passar um dia vagando pelo Império e depois irei para a academia. Seus olhos pareciam incrivelmente vazios. Por apenas um dia. Os repórteres, que estavam tomando notas com expressões entediadas, de repente arregalaram os olhos diante das palavras de Frey. Passarei apenas um dia vivendo uma vida normal na academia e depois desistirei. Já enviei meu formulário de retirada. Assim que ele disse isso, as câmeras começaram a piscar novamente. O que você fará depois de desistir? Tenho que te dizer isso? Por favor, responda. Precisamos saber onde você vai se preparar. Olhando para os repórteres com olhos cansados, Frey lentamente voltou seu olhar para as pessoas reunidas no porto do Império. Vítimas da Associação Frey. Mande o monstro Frey para a forca. Você pode ser a próxima vítima. Ainda havia alguns de seus antigos servos que não haviam recuperado o juízo, as famílias e amigos dos vilões que Frey havia punido, e cidadãos imperiais segurando cartazes e gritando junto com essas pessoas. Parece que não vou ficar no Império. Frey,
olhando para eles com uma expressão desolada, respondeu enquanto mordia o lábio. Estou planejando me esconder em algum lugar nas montanhas do continente oriental, vivendo meus dias em paz, ou pelo menos é isso que pretendo fazer. De qualquer forma, vou embora. Depois de terminar suas palavras e dar às pessoas ao seu redor um olhar vago, Frei desceu as escadas. Quem disse que você poderia ir embora? Pare-o. Frei está tentando escapar. Baque, baque. As 5 heroínas principais, Ruby, Lulu, Isolde e o grupo de heróis o seguiram silenciosamente. Graças a isso, os repórteres e manifestantes interromperam a perseguição, olhando fixamente para o local. Sem lhes dar atenção, o grupo seguiu em frente, cercando o desanimado Frei. Finalmente chegamos. Isso traz de volta muitas memórias. Saindo do porto, Frei e seu grupo seguiram para ninguém menos que a mansão Starlight. Sempre quis visitar este lugar uma última vez. A saudade nos olhos de Frei enquanto ele olhava para a mansão, um lugar mais caro para ele do que qualquer outra coisa, brilhava intensamente. Irmão D. Arya, observando-o com uma expressão preocupada, abriu a boca com o rosto pálido. Bem, a questão é agora mesmo. Arya. O pai também está hospedado na mansão, certo? Frei perguntou, interrompendo suas palavras. Seguindo seu conselho, Abraham, que estava em coma há muito tempo, foi temporariamente transferido para a mansão bem guardada para receber melhores cuidados do que o hospital poderia oferecer. Isso é bom. Já que estou aqui, eu também deveria ver o pai. Eu poderia muito bem visitar meu quarto, fazer uma refeição na sala de jantar e visitar o quarto da minha mãe também. Mas, existe magia antiga, e já que eu te exilei, irmão, você não pode entrar. Está tudo bem. Ruby está conosco. Resmungando para si mesmo, Frei se virou para olhar para Ruby. Ruby, é possível? É impossível. Mas Ruby balançou a cabeça com firmeza e respondeu. A restrição imposta pelo primeiro herói utilizou o sistema de forma tão complexa que junto com a magia antiga do Deus Estelar, levaria pelo menos 5 dias para eu desmantelar. E se as heroínas ajudarem? Mesmo com todo o seu poder, levaria 2 dias. E você não conseguiria ficar nem por 1 minuto. Não valeria a pena fazer. Acontece que levaria 2 dias, uma cruel reviravolta do destino para Frei, que só tinha mais 1 dia de vida. Percebendo que não poderia entrar na mansão, Frei baixou a cabeça silenciosamente. Um silêncio profundo começou a fluir. O que? Espere. Irmão. Arya olhou para Frei desesperadamente. Mas ela não estava pronta para encarar o olhar frio do irmão. Arya? Eu tenho um jeito. Ela exclamou. Com sua nova esperança, ela começou a correr em direção à mansão com todas as suas forças. Se eu escrever o nome do meu irmão de volta no registro da família principal, isso não funcionaria? O exílio não tinha precedentes na família Starlight. Então, embora não tivesse certeza, Arya de alguma forma sentiu que sabia a resposta. Uf. Invadindo o quarto do chefe da família, Arya recuperou o fôlego e seguiu em frente. Se eu consertar isso. Fixando o olhar na parte inferior da parede listando os nomes dos membros anteriores da família Starlight, Arya pegou uma caneta. Svi. Ela começou a escrever o nome do irmão em prata ao lado do seu Warehouse Starlight, onde havia uma marca carbonizada. Eu cancelo. Cancelo o exílio do meu irmão. Eu comando isso como chefe interino da família. Depois de escrever o nome, ela falou urgentemente em frente ao caixa e depois foi até a janela. Irmão. Você pode entrar agora. Observando-a, Frei hesitou, mas depois começou a andar. Crepitar. Eca. Frei. Irmão B. Mas a porta, que Frei sempre abriu e fechou desde a infância, enviou uma faísca poderosa em sua direção, e ele foi jogado de volta. Ai! Observando as marcas de queimadura em seu corpo, Frei começou a chorar, e as heroínas que o seguravam começaram a parecer sombrias.
Não, não pode ser. Vendo isso, Arya correu de volta para o caixa. Eu quero me desculpar e fazer uma refeição juntos, mostrá-lo ao pai, e então. Ela começou a reescrever freneticamente o nome dele sobre o local carbonizado. SHRRRR. Por quê? Por que continua apagando? Mas o nome que ela escreveu para Frei foi apagado sem deixar vestígios. Eu cancelo. Eu disse que cancelaria. Deixe-me cancelar. SHRRRR. A culpa é minha. Por favor. Com as mãos tremendo e a voz cheia de desespero, Arya continuou escrevendo. Estalo. Ah! Ela só recuperou o juízo quando a caneta quebrou. Soluço. Observando a tinta prateada virar pó e desaparecer, Arya abaixou os ombros e saiu da sala. Irmão. Ela abriu a porta da frente depois de descer para o primeiro andar sem resultados. Ah! Mas não havia ninguém lá, nem Frei, nem ninguém mais. Quando a magia defensiva começou a ser ativada no quintal da mansão, Frei entrou em choque, e as heroínas não tiveram escolha a não ser tirá-lo rapidamente da mansão. Eu não sabia que o exílio seria assim. Olhando para o quintal agora vazio com olhos vazios, Arya caiu nos degraus da frente. Sinto muito. Irmão. Lágrimas de arrependimento fluíram de seus olhos. Ruby, nos conhecemos aqui neste ciclo. Frei, depois de passar algum tempo se recuperando dos danos sofridos na mansão e se despedindo das heroínas que estavam se espalhando para encontrar uma maneira de salvá-lo, voltou seus passos em direção ao orfanato. Agora, ele falou com Ruby, que ficou ao seu lado até o fim. Naquela época, eu não sabia se você era um inimigo ou o quê. Meu único pensamento foi uma garota chamada Ruby. Isso é incomum. Por que você não está dizendo nada? Fale comigo. Quando Ruby não respondeu, Frei começou a bater no ombro dela com o dedo. Quem te contou? Sobre minha condição. Eu descobri sozinho. Algo parecia estranho, então montei um feitiço de escuta na sala de jantar. Não vi nenhum sinal de mágica. Somente Irina ou Serena teriam sido capazes de detectá-lo. Então foi isso que aconteceu. Assentindo baixinho, Frei continuou a olhar curiosamente para Ruby enquanto fazia outra pergunta. Então, quando você descobriu minha identidade pela primeira vez, você usou essa magia? Um espírito de corvo que você matou enviou uma visão do que ele tinha visto e ouvido. Ruby, você também sabe lidar com espíritos? Os olhos de Frei se arregalaram de surpresa. Estou com inveja. Ainda não consigo lidar com espíritos. Magia espiritual não é algo que qualquer um pode fazer, certo? Isso é verdade. Originalmente, apenas 3 raças no mundo podiam usá-lo. Você pode me ensinar como? Magia espiritual? Ruby, que respondia mecanicamente com uma expressão sem vida, virou lentamente a cabeça para olhar para Frei. Sim. Por favor. Eu imploro. O olhar desesperado em seus olhos era aparente. Embora ele não tenha dito isso, ficou claro que o desejo de Frei era deixar uma parte de si mesmo com todos de alguma forma. Pegue. Foco. Percebendo isso, Ruby apertou a mão de Frei. Não posso te ensinar agora, mas posso guiar um espírito. Sério? Então, por favor. Respire fundo e acalme sua mente. Eu cuido do resto. Logo, suas mãos começaram a brilhar em azul. Shaaya. Depois de um tempo, uma luz prateada começou a se formar em suas mãos. Ronronar. Uau! Um som curioso veio de dentro, e Frei observou com espanto. Um gatinho? Um gatinho prateado estava deitado entre suas mãos, dormindo pacificamente com os olhos fechados. Ruby, por favor, cuide bem disso. Os espíritos crescem quando recebem amor, certo? Vais cuidar bem disso, não vais? Sem responder, Ruby abaixou a cabeça. Sua compostura estava gradualmente desmoronando. É o seu espírito. Você deveria cuidar disso. Ruby. Cuide disso.
Frei. Aqui. Brincando, Frei colocou o gatinho nos braços de Ruby. Miau. O gatinho prateado colocou a cabeça para fora e olhou para Ruby, inclinando a cabeça. Ruby. Você já pensou na minha proposta? Observando esta cena com olhos tristes, Frei perguntou cautelosamente. Se for um fardo ou te deixar desconfortável. Vou pensar em outra maneira. Existem vários métodos. Se você quiser, posso oferecer meu corpo. Não. Não, não. Isso não é necessário. Frei balançou a cabeça apressadamente e acariciou a bochecha de Ruby, sussurrando suavemente. Eu só quero estar com você e brilhar. A razão pela qual os rubis estelares brilham é por causa das impurezas internas. Olhando friamente para ele, Ruby começou a falar. Se você entrar em mim, será mesmo você? Ou será apenas um fragmento de alma preenchendo as feridas da minha alma, um fragmento de alma que se sacrifica até o fim? Quem sabe? Frei deu de ombros e Ruby mordeu o lábio. Não sei qual será, mas, pessoalmente, espero que seja o primeiro. Frei. Ainda quero ver todos vocês. Quero elevar meu espírito e quero ver nossos filhos. Quero dar amor a você e aos nossos filhos. Enquanto falava, Frei lutou contra as lágrimas. Então, por favor, reze para que seja o primeiro? Deixando essas palavras, Frei recorreu ao diretor do orfanato que observava ansiosamente. LL Lord Frei. Te hoje é um pouco. Por favor, cuide de mim hoje. O que? Ah. Sim. E assim, o tempo passou. O vilão apareceu. Ah! Pare aí mesmo. De jeito nenhum. No início, as crianças estavam cautelosas ou com medo de Frei, mas graças aos seus esforços dedicados, elas acabaram rindo e brincando juntas. Peguei você. He. O chefe foi derrotado. Fuja. Ruby, observando Frei sorrir mais feliz do que nunca enquanto brincava com as crianças, silenciosamente virou as costas. A propósito, você conhece uma garota chamada Glari? Ela é minha irmã. Sério? Você sabe onde ela está? Ela fez uma viagem. Ela pode demorar um pouco para voltar. Entendo. Eu queria vê-la uma última vez. Ignorando a voz atrás dela, Ruby começou a sair do orfanato. Ah, a propósito. Peguei você. Ah. Fora do orfanato, chovia muito. Miau. Argue. Ruby, olhando fixamente para a cena, sentou-se e começou a acariciar o gatinho em seus braços. Soluço, soluço. Soluço. Todo o seu corpo tremeu enquanto ela tentava conter as lágrimas. Lamber. Ajude-nos. Quando a gatinha lambeu a bochecha, Ruby finalmente desabou, gritando com a voz rachada. Alguém. Qualquer um. Por favor. O tempo passou e as pessoas que passavam pela rua olharam para ela com curiosidade. Olá a todos. Prazer em ver você. Quando chegou o último dia de Frei, ele decidiu visitar a academia. O que é isso? É mesmo o Frei? Que visão! O que ele está fazendo aqui com esse rosto? Assim que Frei entrou na sala de aula, a atmosfera ficou gelada. Haha! As 5 heroínas principais, Lulu e Isolé, ainda procuravam incansavelmente no mundo uma maneira de salvar Frei, mesmo em seu último dia. Claro que eles não encontraram nenhuma solução, nem mesmo uma alternativa, o que os deixou ausentes da academia. Assim, eles não puderam defender Frei contra os estudantes ainda hostis, inconscientes da verdade. Mas não disseram que o braço esquerdo dele foi cortado? Sim, e ele perdeu o poder por causa disso. Deve ser um braço falso. Não viste o artigo? Como disseram, Frei agora tinha um braço protético desenhado por Serena e Irina. À primeira vista, era indistinguível de um braço real, mas de perto, era obviamente um braço mecânico frio e duro.
Eles teriam preferido um braço biológico, mas devido à demonização contínua de Frei, um braço mecânico era a única opção. Ei, tire essa luva. O quê? Estudantes nobres se aproximaram de Frei, que estava escondendo a mão com uma luva branca. Tire isso. Vamos ver se é realmente uma prótese. Não vai tirar? Deve ser uma prótese, então. Então ele realmente perdeu o poder. Enquanto os nobres sussurravam entre si, Frei, que tentava manter um sorriso, começou a ceder. Pessoal, hoje é meu último dia. Mas é engraçado. Como aquele maníaco pôde fazer uma cara dessas? Certo? Uma expressão tão suave. PFF. Nosso querido Lord Frei, reduzido a um plebeu, hein? Apesar de tentarem manter o sorriso, os nobres começaram a cutucá-lo e cutucá-lo. Por sua causa, todas as conexões da minha família desapareceram. Como você assumirá a responsabilidade? Foi você quem quebrou os ossos do meu irmão, certo? Frei mordeu o lábio em silêncio enquanto o provocavam. Olha isso. Olha. PFF. Alunos reunidos do lado de fora da sala de aula apontaram para ele, sussurrando como se ele fosse um animal em um zoológico. Senhor Frei. Sim. Isso. Naquele momento tenso, membros do Partido dos Heróis se aproximaram de Frei. Venha aqui. Alice, que deu um passo à frente, estendeu a mão para o braço de Frei. Aqui está o que você pediu. Ah. Tentando tirá-lo da atmosfera hostil, ela congelou ao sentir a diferença no braço esquerdo de Frei. Vamos sair daqui. Tudo bem. Ela rapidamente se recompôs, cerrou os dentes e ajudou Frei a se levantar. Os nobres olharam friamente para eles. Preparei o máximo possível para você vivenciar a vida acadêmica. Então. Sim, estou ansioso por isso. Ignorando os nobres olhares gelados, Frei saiu da sala de aula. Assassino. Psicopata. Perverter. Morrer. Sua mesa estava coberta de inúmeras maldições. Graças ao Partido dos Heróis que se juntou a mim, os confrontos iniciais não aumentaram ainda mais. Até os nobres hesitaram em confrontar diretamente o Partido dos Heróis. Então, eu pude aproveitar meus primeiros e últimos dias de vida na academia como o Frei em vez de um vilão. A lição de hoje é sobre a quantidade total de mana e seus limites. Pessoal, por favor, virem para a página 218. He. As aulas da academia eram divertidas. Eu já conhecia o conteúdo dos ciclos anteriores e as aulas particulares da Serena. Mas foi delicioso e prazeroso aprender com os alunos sem ter que fingir ser mau ou burro. Eu tenho uma pergunta. Você disse que a quantidade total de mana é fixa para humanos, mas não há como aumentá-la à força por meio de treinamento ou experimentos? 1. É impossível. Nenhum humano teve sucesso. Então, que tal reduzir artificialmente o valor total? Pode ser útil para táticas de engano. Se isso for possível, eles não são humanos. Mas funciona para mim. Perdão. Não é nada. Ah, eu também fiz perguntas durante a aula. Eles continuaram dizendo que as coisas não eram possíveis, mesmo que funcionassem para mim, o que era confuso. Mas, novamente, sou uma exceção às regras. Espere, mas Irina e Serena também poderiam ajustar facilmente sua quantidade total de mana. Nós três éramos simplesmente estranhos ou a teoria estava errada? Olá. Eka. Depois da aula, saí por aí cumprimentando cada aluno. Minhas conexões eram principalmente com as facções nobres e as heroínas principais, então havia muitos estudantes cujos rostos eu conhecia, mas não tinha perto. Queria cumprimentar a todos enquanto estava nisso. O que você está fazendo? Afaste-se de mim. Ah, 1. Perder-se. É claro que a maioria dos alunos olhou para mim com olhos assustados ou olhares frios. Mas mesmo assim, foi uma experiência alegre. É hora do almoço. É assim? Então vou almoçar com você. Tudo bem.
De qualquer forma, a vida na academia era cheia de diversão, mas atingiu seu auge quando chegou a hora do almoço. F. Frei? Me dê muito, por favor. Segurando minha bandeja no refeitório comum, recebi minha comida e sentei-me para comer com os alunos. Este pão de centeio é muito bom. Nunca esquecerei este momento. Senhor Frei. Mastigar, mastigar. O que? O que devo fazer agora? O que você quer dizer? Enquanto eu aproveitava um momento tranquilo e feliz conversando com os alunos, Alice, que estava perto de mim, falou com uma voz trêmula. Passei minha vida inteira como cão de colo do Senhor Secreto. Você me salvou, e eu queria te servir pelo resto da minha vida. Mas agora, o que devo fazer da minha vida? Você tem que descobrir isso por si mesmo. Respondi calmamente. Eu quero te servir. É tarde demais. Mesmo enquanto ela continuava perguntando, eu me vi murmurando internamente. É tarde demais. Por que isso estava acontecendo? Achei que ficaria tudo bem porque era o último dia. Pensamentos sombrios começaram a surgir dentro de mim. Posso acabar dizendo algo que não deveria. Eu sou. Enquanto me forçava a conter minhas palavras, Alice pediu desculpas com o rosto pálido. Eu sou. Baque. Incapaz de segurá-lo por mais tempo, levantei-me abruptamente. Uf, uf. Minha respiração já estava difícil e meu coração batia loucamente. É Senhor Frei. Herói. Tudo bem, de qualquer forma é meu último dia, devo ser honesto, até comigo mesmo. Tentei agir como se tudo estivesse bem e fingi estar feliz. Tempo de recuperação do sistema em 3 horas. Mas agora faltavam apenas 3 horas para que tudo acabasse. Até minha aniquilação completa, sem vida após a morte ou julgamento. Mesmo que eu me tornasse um rubi estrela ou algo assim, esse não seria o meu verdadeiro eu. O que restaria para aqueles que amo seria uma farsa e suas cicatrizes, e eu desapareceria sem deixar vestígios. Eu odeio isso. Não. Eu não quero morrer. Eu não quero desaparecer. Quando o controle mental caiu, o medo e o terror começaram a se espalhar incontrolavelmente. Consumido por essas emoções, inadvertidamente expressei minha fraqueza, fazendo com que os rostos do Partido dos Heróis empalidecessem. Eu vou te ajudar. Entre eles, Alice falou com urgência. Vou encontrar um jeito de alguma forma, mesmo que eu tenha que me sacrificar. Restam apenas 3 horas. O que? Daqui a 3 horas, vou morrer. Falei com uma voz trêmula e Alice olhou para mim em estado de choque. Os outros alunos também olharam para mim com expressões desesperadas. Obrigado por hoje. Não querendo mais ficar com eles, virei-me e falei friamente. Vou desistir agora. Senhor Frei. Não quero mais ficar neste império. Cada momento que passei neste lugar foi sufocante. Suas expressões se distorceram diante das minhas palavras. Eu deveria parar de falar. Se eu disser mais alguma coisa, eles vão se machucar. Tome cuidado. Espere. Adeus. Segurando o que eu realmente queria dizer, saí correndo do refeitório. Professor P. Enquanto eu me dirigia ao gabinete do reitor, tocando a carta de retirada no meu bolso, alguém que estava andando ansiosamente na entrada me avistou e correu até lá. Tenho algo que quero dizer. Era Aurelia. O que ela poderia querer? O que é isso? Sinto muito. Enquanto eu inclinava a cabeça curiosamente, ela falou em meio às lágrimas. Eu sei que não deveria dizer isso, dado o nosso relacionamento, mas... Apenas diga. Pressionei-a, pensando que não havia nada que ela não pudesse dizer no meu último dia, e ela gaguejou suas palavras com o rosto pálido e suor frio. Eu gosto de você. Ah, eu deveria tê-la ignorado e simplesmente ido embora. Você foi meu primeiro amor. Então, você é a última conexão que me resta. Ela se ajoelhou aos meus pés e agarrou minha perna enquanto dizia isso. Isso me lembrou da história de Aurelia.
Se ela perdesse todas as suas conexões, ela cairia em desespero e se tornaria uma feiticeira. Ela perdeu completamente seu talento como maga branca e se tornou o pior tipo de bruxo, movida apenas pela amargura e pelo desespero. Por favor, não vá. Quero expiar os pecados da minha família, não importa a humilhação que eu tenha que suportar. Eu queria gritar. Era tudo tarde demais. Tarde demais para resolver meus sentimentos e enfrentar um fim calmo. Tarde demais para encontrar uma maneira de evitar as cicatrizes emocionais que todos teriam. Isso está me deixando louco. Tenho pesadelos todas as noites de ser consumido pela escuridão. Tarde demais para salvar essa garota, que me amava. Por favor. Vá para Cania. Perdido no medo da minha aniquilação iminente, isso era tudo o que eu podia dizer. Ela vai te ajudar. Dei um tapinha na cabeça dela para acalmá-la e depois comecei a ir embora. O que está acontecendo? Frei errou de novo? Quando esse bastardo vai morrer? Ele não está com uma doença terminal? Ele disse que quer viver desesperadamente. Apenas deixe-o em paz. Ouvi as fofocas dos alunos. TCH. Eu queria deixar esta academia. Neste momento. O processo de retirada da academia foi surpreendentemente simples. Embora o reitor esteja ausente, o conselho estudantil processará seu pedido de retirada como seu representante. O conselho estudantil, usando o gabinete do reitor como seu, pulou a maioria das formalidades e imediatamente aceitou minha retirada. Queríamos que você saísse daqui o mais rápido possível. É assim? Levantei-me silenciosamente, mas a garota sentada na minha frente sorriu e falou. A presidente do conselho estudantil, ninguém menos que a segunda princesa do Império, Limia. Ela se tornou a presidente fantoche depois que Alice foi deposta devido aos meus planos e Clana desistiu do cargo para ascender ao trono. Sim. Estávamos preocupados que você pudesse se apegar à academia, usando sua capacidade de ler a profecia como alavanca. Felizmente, você parece saber o seu lugar. Bem, parecia que ela não tinha ideia de que era apenas uma marionete. Você esperava que pedíssemos para você ficar? Implore para você reconsiderar sua retirada? Quando eu estava prestes a sair, ela continuou falando. Não há como tratarmos um parasita agarrado ao herói com tanto respeito. Podemos interpretar a profecia nós mesmos. O herói é o que importa. Saia. Você não é mais um aluno da nossa academia. Limia acenou com a mão desdenhosamente. Um lunático como você não é desejado aqui. Adeus. Os membros do conselho estudantil sorriram alegremente quando saí. Se eu fosse o herói. Se eu fosse o herói, o que todos vocês fariam? Parado na saída, fechei os olhos e perguntei, fazendo com que os vereadores congelassem. Ah, isso é impossível. Simplesmente vá embora. Eles riram e me dispensaram. Ah. Em poucos dias, o mundo saberá que eu sou o herói, e eles terão que lidar com as consequências. Mas isso não é problema meu. Eles têm que lidar com isso, não eu. Ranger. Quando saí da sala do conselho estudantil, o corredor estava lotado de estudantes. Para onde você pensa que está indo? Antes de ir, por que você não conversa conosco? Finalmente indo embora, seu bastardo. Os estudantes ainda me tratavam como um animal e os nobres cujos ossos eu havia quebrado assistiam com diversão. Ah! Ver todos eles me fez rir. Ha ha ha, ha. Foi isso que trabalhei tanto para proteger? Que patético. Mesmo que Clana tentasse reformar o império, as raízes já estavam apodrecendo. Fiquei profundamente desapontado. Talvez tenham sido os efeitos persistentes da maldição da fraqueza mental. Experimentar as verdadeiras cores do Império e da Academia havia corroído a visão cor-de-rosa que eu tinha. Estrondo. Afastar-se. Oh, que? O que está acontecendo? Quando comecei a irradiar imensa mana estelar do meu corpo, os alunos que se aproximavam de mim arregalaram os olhos e recuaram. Perder-se.
Falei com voz fria para aqueles alunos e depois caminhei silenciosamente por um corredor isolado. Deixe-me em paz. Recuperação do sistema, 1 hora. Eu nem tinha energia para me mudar para outro lugar. Vou deixar isso acabar aqui na academia. 0h05. Frei, tendo envolvido uma sessão inteira da academia em mana estelar para impedir que alguém se aproximasse, sentou-se no meio do corredor, olhando fixamente para a janela do sistema. Faltam 5 minutos. Antes que ele percebesse, faltavam menos de 5 minutos para organizar tudo. Ah! Percebendo isso, ele olhou em volta e suspirou com os olhos trêmulos. Como esperado, não há milagre. Ele esperou e esperou, mas nenhuma heroína passou por um portal para encontrá-lo. Isso significava que eles ainda estavam procurando freneticamente uma maneira de salvá-lo, mesmo agora. Ele estava verdadeiramente grato a eles. Mesmo nos últimos 5 minutos de sua vida, sua mente estava cheia de pensamentos sobre eles. O que devo dizer no final? Ele pensou silenciosamente sobre o que dizer às heroínas depois de confrontar e resolver as coisas com Aishi. Se ele bebesse a poção que Aurelia lhe deu, ele poderia ganhar tempo para deixar um testamento mesmo depois de receber a penalidade. Ah! Ele suspirou e fechou os olhos. Então, ele silenciosamente imaginou uma imagem em sua mente. Kania agarrando-se ao seu lado com uma expressão fria. Serena cobrindo a boca com um leque, agarrando-se com a mesma força. Ruby sentada ao lado dele, segurando sua mão. Irina olhando para eles com uma expressão descontente. Clana agachado no canto com um olhar ligeiramente derrotado. Ferloche acenando com a mão com uma expressão tola. Lulu esfregando a bochecha na mão dele. Isole acariciando sua cabeça silenciosamente. E Arya apresentando uma boneca que ela costurou. Ao lado dela estavam seus pais. Ha, ha. Imaginar uma cena que ele nunca mais poderia ver ou recriar tornou sua respiração difícil e seu batimento cardíaco acelerado. O momento de se separar de todos que ele amava estava chegando. 0h01. A janela do sistema à sua frente agora mostrava 1 minuto restante. Sua pele estava ficando cada vez mais pálida. A barreira criada por sua mana estelar banhava todo o corredor com luz branca. 0h0 e 30 segundos. Parecia uma imagem da vida após a morte, um vislumbre do céu. Mas o lugar para onde ele estava indo não era o céu, nem mesmo o inferno. O preço por proteger seus entes queridos às custas de si mesmo era o esquecimento eterno. Farfalhar. Lembrando-se disso, ele se levantou lentamente com os olhos bem fechados. Ao lado dele, as poções alinhadas no chão brilhavam na luz. 0h0 e 10 segundos. E o mesmo aconteceu com a janela do sistema em contagem regressiva implacável. Percebendo que era hora de ir embora, Frei estendeu a mão trêmula em direção às poções no chão. O que? Mas então ele parou e pareceu confuso. Passo, passo. Alguém estava atravessando a barreira de luz que ele criou e entrando no corredor. Parar. Ele olhou cautelosamente para a figura que facilmente rompeu a barreira que mantinha todos os outros afastados. A figura era pequena demais para ser uma das heroínas. Quem é você? Hein? Enquanto Frei falava e recuava, ele arregalou os olhos. Você. Você é. Olá. Cabelo castanho bagunçado. Olhos verdes. Expressões inocentes e puras. O rosto familiar de Glari, que ele conheceu várias vezes no ano passado, apareceu em sua visão. Por que você está aqui? Frei perguntou a Glari, que saiu da barreira e ficou diante dele. 0h. Porra! Percebendo que a contagem regressiva havia terminado, Frei rapidamente pegou uma poção com a mão esquerda. Reinicialização do sistema. O caminho do sistema do falso mal. Uma janela muito familiar que o algemou durante anos apareceu diante de seus olhos. Como esperado, meu palpite estava certo. Glari, olhando atentamente para a janela, murmurou com um sorriso satisfeito. Título. Penalidade acionada. Seu terrível destino estava se aproximando dele mais uma vez.
Debuff permanente, o destino do falso mal. A vida útil e a vitalidade do usuário serão significativamente reduzidas. Pilhas, 4 pilha especial, 1. Parece que começa com você. Ele levantou a poção enquanto olhava para a mensagem amaldiçoada que apareceria dezenas de outras vezes. Senhor Frey. Ele voltou a olhar para Glary, que gritou enquanto levantava a mão direita. Não, herói. E então? Estalo. Um som nítido ecoou pelo corredor. Oh, que! E ocorreu um milagre. O sistema que algemou Frey por tanto tempo se despedaçou e se espalhou em todas as direções. Vim pagar minha dívida. Glary sussurrou com um sorriso brilhante para o atordoado Frey. É a minha vez de ajudar você, herói. Em seu dedo anelar esquerdo, o anel da sorte brilhava silenciosamente. Ah, isso é uma droga. Meu nome é Kim Ambiol. Sou um típico perdedor recluso. Quantas vezes eu falhei agora? Mas eu não era apenas um fardo para a sociedade. Eu já fui um jogador profissional famoso. Fim de jogo. Final, 7536, Traição da Rainha Súcubo. Tentar novamente? SN. Parece que tomá-la como aliada é um erro, deveria ter lidado com ela cedo, como sempre. Pensando bem, talvez eu realmente fosse apenas um fardo. Eu costumava ser um jogador profissional, mas devido a certas circunstâncias, fiquei escondido jogando um jogo chamado Dark Tale Fantasy 2. Toque, toque. Enquanto olhava fixamente para mais um final ruim no monitor, franzi a testa e peguei meu smartphone para verificar a comunidade. Comunidade anônima de Dark Tale Fantasy 2. Autor, Morning Sister Isole. Título, Este jogo foi feito para ser derrotado? Nunca vi um jogo como este na minha vida. Sem opções de salvar ou carregar, apenas novas tentativas, todas as missões são incrivelmente difíceis e o Rei Demônio ainda está bem depois de uma hora acertando-a? Terminei com esse jogo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma postagem de um novato que parecia ter acabado de começar. Comentários 13. Asterisco anônimo, o novato é votado haha. Asterisco anônimo, você abandonou a irmã Isole? Asterisco Cania meu, 223.36 Jovem mestre, para onde você está indo? Anônimo, 117.11 Gatinho, fora. Asterisco anônimo, o jogo não sobreviverá sem você. Asterisco solar, por favor, não desista. Claro, a seção de comentários estava uma bagunça. A série Dark Tale Fantasy estava cheia de fãs obstinados. Eles provavelmente brincariam sobre isso por horas. Bom, eu não estava particularmente interessado em um novato que não duraria alguns dias de qualquer maneira. Autor, Solar. Título, o que você acha que há de errado com este jogo? Vamos ter uma discussão aberta. Comentários 256. Asterisco anônimo, jogo. 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 Asterisco Freislegalvif, como isso é um jogo com todos esses finais ruins? Asterisco Luludan, decidimos chamar isso de pornografia de miséria em vez de jogo. Anônimo, 11.24 O que você está pedindo, faça seu trabalho corretamente, seu idiota. Asterisco Solar, por favor, não xingue. Anônimo, 38.46 LOL, se você está jogando como Deus Sol, apenas cale a boca e aceite os insultos. Anônimo, 12.48 O administrador, respondendo. Com um olhar em branco, cliquei mecanicamente em uma postagem popular onde o administrador estava sendo criticado normalmente. Senti um pouco de pena deles, mas a culpa foi deles por agirem como se fossem desenvolvedores e fazerem essas perguntas diariamente para usuários meio loucos. E a verdade é que, fora do monitor, o Deus Sol provavelmente era apenas um cara barbudo. Mesmo que não fosse, qualquer pessoa que permanecesse em um conselho comunitário 24 horas por dia, 7 dias por semana, não poderia ser normal. Esses palhaços. PQP. Irmão, você está nessa coisa de comunidade de novo? Enquanto eu rolava distraidamente, uma voz irritante veio ao meu lado.
Cuide da sua vida. Você nunca será popular fazendo isso. Estúpido. Idiota. Essa garota chata que me chutava levemente era minha irmã, Kim Eunha. Ela costumava me seguir muito, mas agora ela ficou tão atrevida que até passou por cima da minha cabeça. Você deveria sair às vezes. Você sempre jogou os jogos antes mesmo. E agora? Cale-se. Mas ainda assim. Como ela disse, eu não saí há muito tempo. Foi em parte porque gostei, mas havia outro motivo. Tosse, tosse. Enquanto tentava dizer alguma coisa, ela começou a tossir e cobriu a boca. Você está bem? Estou bem. Pare de fingir que se importa. Na verdade, minha irmã tem uma doença rara. Era uma doença assustadora que a mataria em poucos anos se não fosse tratada. De qualquer forma, estou bem. Então saia às vezes. Pare de ser teimoso e idiota. Para cuidar dela, parei de ser um jogador profissional por um tempo e parei de sair, não, até eu parei de sair do quarto de hospital dela. Se eu tivesse dinheiro suficiente, tentaria o novo tratamento cirúrgico desenvolvido no exterior. Mas mesmo que eu gastasse todo o dinheiro que ganhei como jogador profissional, não seria o suficiente para a cirurgia. Tremer. Ignorando suas palavras e desligando meu telefone, minha mão começou a tremer. Esse maldito tremor que arruinou minha carreira profissional em jogos. Quando soube que minha irmã havia desmaiado pouco antes da final de um grande torneio de jogos profissionais, essa maldição infernal tem me seguido desde então. Sempre que eu competia com alguém, minhas mãos tremiam loucamente. Não consegui me concentrar no jogo. Por causa disso, sofri uma crise como jogador profissional e não consegui ganhar dinheiro para a cirurgia. Tentar novamente selecionado. O jogo será reiniciado. O único consolo que encontrei foi na série Dark Tale Fantasy. A forma como entrei no jogo foi simples. Um amigo próximo com quem perdi contato por algum motivo me deu de presente enquanto eu cuidava da minha irmã. Então este jogo é realmente uma obra-prima? Os gráficos são incríveis, tem um armazenamento enorme e é otimizado loucamente, é como se tivessem torturado alienígenas para fazê-lo. Ainda me lembro vividamente do meu amigo se gabando do jogo alguns anos atrás, dizendo que ele abalaria o mundo dos jogos com sua qualidade impressionante. E o jogo do qual você sempre falava? Você realmente abandonou isso? É ótimo, mas não há novos lançamentos. Ainda assim, é divertido. Se você estiver interessado. Não, obrigado. Bem, fique à vontade. A propósito, você já ouviu falar de Dark Tale Fantasy, certo? Como ele disse, eu já tinha ouvido falar da série Dark Tale Fantasy. Um jogo estranho cujo desenvolvedor e estúdio de desenvolvimento foram mantidos em segredo. Tinha uma história singularmente sombria e sem esperança. Além disso, eles prometeram dar 1 bilhão de won se você vencesse pelo menos um jogo da série e 10 bilhões se vencesse os 2 jogos, o que ninguém acreditava. Apesar dessas condições, a série Dark Tale Fantasy era globalmente popular. Já ouvi falar disso. Certo? Experimente apenas uma vez. Talvez você goste. Obrigado. Mas naquela época eu pensava no jogo como um presente inatingível. Meus tremores nas mãos ainda eram os mesmos. Mas quando liguei o jogo por curiosidade depois que ele saiu, descobri algo surpreendente. Minhas mãos não estão tremendo? Enquanto jogava a série Dark Tale Fantasy, minhas mãos não tremeram nem um pouco. Talvez tenha sido porque minha realidade sombria se sobrepunha à do protagonista, ou talvez fosse apenas algo especial no jogo. Eu não sabia o porquê, mas comecei a gostar muito do único jogo que podia jogar e, depois de cuidar da minha irmã, só joguei a série Dark Tale Fantasy. Autor: se você não gosta, vá para o desenvolvedor. Título: Cleared Dark Tale Fantasy 1. Foto anexada. Limpei. Pergunte-me qualquer coisa. Comentários 674. Asterisco solar? Asterisco lunar, louco. Asterisco estelar, uau.
Anônimo, 123.36 Reunião administrativa haha. Asterisco anônimo, o que diabos é isso? Asterisco Caniamon, parece falso haha. Asterisco Serena Delegal Vifer, não, o apelido dele está registrado na tabela de classificação. Asterisco Silvercat, por favor, compartilhe o guia de estratégia, por favor, por favor, por favor. E o resultado foi ser a primeira pessoa no mundo a terminar Dark Tale Fantasy 1. Aconteceu na semana passada. Isso causou um grande alvoroço, a ponto de a notícia ser publicada em comunidades nacionais e internacionais e no YouTube. Eu me sentia muito bem naquela época, mas agora estava impressionado com a dura realidade. A condição da minha irmã estava piorando, não havia sinal de que eu iria terminar Dark Tale Fantasy 2 e minhas mãos ainda tremiam. Clique, clique. Suprimindo meu humor sombrio, coloquei meu telefone na mesa e olhei fixamente para a tela de carregamento do monitor. Dica: se você receber uma penalidade, não poderá agir por semanas ou meses. Junto com uma dica inútil, o Deus Sol lindamente projetado me recebeu da tela de carregamento hoje, como de costume. Mas por que a expressão dela era assim? Ela acabou de piscar para mim? BZZT. O que é isso? Enquanto eu olhava para o monitor com uma expressão confusa diante de seu olhar incomum, meu telefone começou a zumbir. Ninguém deveria entrar em contato comigo. Desde que perdi contato com meu amigo, quase ninguém entrou em contato comigo. Foi spam. Notificação de depósito bancário HN. Não parecia. Era um alerta do meu aplicativo bancário. Mas, um depósito? Que absurdo era! Que diabos! O que há de errado, irmão? Verifiquei meu aplicativo bancário, chocado com a notificação inesperada, e quase caí para trás. Saldo, 1.038.740 won. O que é isso? Assim como o slogan promocional que eu achava que era apenas um truque de marketing, 1 bilhão de wons foram depositados na minha conta. Autor: se você não gosta, vá para o desenvolvedor. Título: recebi o dinheiro. Foto anexada. Pergunte à vontade, haha. Comentários 120. Asterisco anônimo, WTF. Asterisco Rosvin, de jeito nenhum, onde está a prova? Asterisco Lulu, 13.93 me dá vontade de morrer. Asterisco Spray, quantos zeros são esses? WTF? Asterisco Solar, parabéns. Anônimo, 13.37 expulse o administrador. Asterisco Solar, não tenha ciúmes. Vamos todos comemorar juntos com o coração aberto. Anônimo, de 97,64 eu realmente quero calá-la. Mesmo depois de receber o dinheiro, minha vida não mudou muito. Fui de um quarto de hospital para uma casa nova, mas ainda estava sentado aqui jogando Dark Tale Fantasy 2. Irmão, onde você conseguiu esse dinheiro? Do jogo. Você não se envolveu em nada ruim, não é? Se você fez isso, não aceitarei a cirurgia. Não é nada disso. Basta fazer a cirurgia em silêncio. Obrigado. Irmão. A única diferença real era que minha irmã não estava mais ao meu lado. Eu estava atualmente em tratamento. De acordo com as últimas notícias, ela começou a cirurgia de tratamento graças ao dinheiro que recebi dos desenvolvedores do jogo. Talvez esse jogo não seja um pesadelo, afinal. Por causa disso, eu, que costumava amaldiçoar o jogo diariamente, agora coço a cabeça e murmuro essas palavras sempre que fico frustrado. O jogo salvou minha irmã, que era mais preciosa para mim do que minha própria vida. Hã? O jogo gostou da minha mudança de atitude? O que é isso? Um dia, enquanto jogava como sempre, um milagre aconteceu. Nome: habilidades: força humana incapaz de igual ou medir igual ou inteligência 5 força mental 6 incapaz. Status passivo: potencial liberado. Disposição: irregular. Estatística de bondade: 100. Foi puramente por acaso. Enquanto fazia uma pausa no progresso estagnado do jogo e encontrava NPCs, completei uma missão espontânea que recebi no início do jogo.
Dando um anel de sorte a um pequeno NPC, suas estatísticas mudaram tão dramaticamente que parecia um bug. Um bug. Sim. Foi o primeiro bug da Undertale Fantasy Series, conhecido por seu sistema meticuloso que nunca tinha visto um hack ou falha. Pelo menos era o que eu pensava. Caso contrário, como eu poderia explicar as estatísticas malucas desse personagem? Crepitar. Insano. E não foram só as estatísticas. Em nossa primeira batalha, depois de recrutá-la às pressas para o grupo, ela apagou todas as armas inimigas. Foi então que percebi plenamente. Seja o que for, essa criança de cabelos desgrenhados não era apenas forte em termos de estatísticas, ela podia interferir no próprio sistema, o que a tornava uma rara personagem trapaceira ou inseto. Sorri para você. Ela parece querer um nome. Eu a chamei de Glari, que significa uma luz deslumbrante, esperando que ela brilhasse neste jogo sombrio. Autor, se você não gosta, vá para o desenvolvedor. Título, LOL, encontrei um bug. Não posso te dizer exatamente porque você pode explorá-lo, mas encontrei um bug incrível. Isso pode nos permitir ver o final feliz. Comentários 24. Asterisco solar, no que? Asterisco anônimo, Volá, bom localizador de insetos de bom coração? Anônimo, 37.14 Pare de mentir. Asterisco anônimo, normalmente, eu pensaria que isso é besteira, mas vindo de você, parece legítimo, RS. Autor, se você não gosta, vá para o desenvolvedor. Título, dei um nome a um NPC fofo. Imagem anexada. Este é o novo membro do partido. O nome dela é Glari. O que você acha? Comentários 12. Asterisco solar, por acaso você tem informações de contato? Anônimo, expulse o bajulador. Anônimo, 123.36 O administrador realmente me dá vontade de vomitar. Asterisco anônimo, ela é seu tipo. If you don't click to tote developer, deu a escolha com base em seu desempenho. Irina Nian, dá ponto de substituir Irina como maga. Sério, pare com essa besteira. A partir daí, tudo correu bem. O brilho facilmente rompeu barreiras que eu não conseguia superar, até mesmo interferindo no sistema. Seu papel realmente condiz com seu nome, pois ela ilumina o jogo sombrio. Parecia que se eu continuasse um pouco mais, eu realmente conseguiria ver o verdadeiro final. Nota de patch 1.1. Bugs inesperados foram corrigidos. Aproveite seu tempo de brincadeira. GM Deus Sol. Isso foi até que um dia uma mensagem como essa apareceu na tela do jogo. Autor, se você não gosta, vá para o desenvolvedor. Título, GG. Foto anexada. O brilho se foi. Estou tão triste. Eu estava quase lá, eu poderia ter superado. Droga, droga, droga. Comentários, 16. Asterisco anônimo, haha. Asterisco anônimo, então, afinal, foi uma jogada de bug. Asterisco anônimo, usando um bug, haha, você é louco. Asterisco solar. De alguma forma, os desenvolvedores descobriram e corrigiram o jogo, excluindo o Glari completamente do jogo. Como é que descobriram? Eles viram a postagem que enviei descuidadamente e descobriram? Ou eles inspecionaram meus discos de jogo? Por que eles estão fazendo algo que nunca fizeram antes? Foi muito estranho. Os desenvolvedores nunca tocaram em nada, não importa o que os usuários fizessem. Aqueles que nunca consertaram nada, apesar de todos os usuários que exigem ajustar a dificuldade e a história. Aqueles que rejeitaram todas as ofertas de aquisição, propostas de fusão e pedidos de entrevista de todo o mundo. E a primeira reação deles a alguma coisa foi apagar o Glari? Ufa! Eu estava perdendo a motivação. Não, não se tratava apenas de perder a motivação. Não tive coragem de continuar este jogo. Não importa o quanto eu jogasse, sem o bug playthrough de Glari, eu não conseguia ver uma solução para esse jogo sombrio. Então eu simplesmente sento inexpressivamente na cama, olhando para a tela do fim do jogo. Suspirar.
Depois de muito tempo distraído, suspirei e me levantei. Vamos tentar novamente. Só mais uma vez, só mais um jogo. Eu esqueceria o Glary e brincaria mais uma vez antes de dormir. Talvez se eu tentar mais uma vez. Servidor em manutenção de emergência. Ah! Sentado, vi a mensagem na tela inicial e soltei um som estupefato. Em manutenção, em. Os desenvolvedores, que raramente realizavam manutenção, agendaram uma emergência, o que me deixou impossibilitado de jogar. Ufa! Olhando fixamente para a tela de manutenção, suspirei e decidi verificar o site do desenvolvedor. Contagem regressiva, 0h59. Uma única coincidência, 5 realizações, um bumerangue passando entre uma meia-lua e um crescente. Espere grandes mudanças em Darktale Fantasy 2. Postado por GM Sangod. O site exibiu esta mensagem enigmática. Isso já havia incendiado a comunidade horas atrás, mas eu não estava aprendendo a respiração. Eu preferiria confiar no cachorro do vizinho do que naqueles desenvolvedores a qualquer momento. Jim. 1. Uma recompensa especial pela primeira eliminação de Darktale Fantasy 1 chegou. Gostaria de recebê-lo? SN. A primeira recompensa clara? Talvez eu confie neles só dessa vez? No dia seguinte ao clique de Ambiol para receber a recompensa, a comunidade de Darktale Fantasy 2 enlouqueceu. Autor, Vasterisco Anônimo. Título, VLOL, DLC. Sério? Juro que quase dei um backflip, haha. Quem lança um final feliz como DLC? Asterisco solar, talvez haja uma razão inevitável. Asterisco Demonkin Sarmifigem, e esses caras não são humanos. Eles são demônios. Asterisco anônimo, quando a contagem regressiva terminou, a imagem do DLC apareceu e eu quase a perdi, RS. Um anúncio de DLC para Darktale Fantasy 2 causou alvoroço. Autor, Vanellisis Expert. Título, resumindo o DLC. Boas notícias, o DLC é totalmente gratuito. Sem download pago. No entanto, entrar nisso é complicado. O segredo é conhecer a recém-adicionada NPC Glary e despertá-la como uma heroína. No momento, estamos minerando dados para obter mais detalhes. Comentários 72. Asterisco anônimo, um brilho? Não é esse o bug que alguém encontrou? Anônimo, 36.114 Parece que os desenvolvedores decidiram adicioná-la como um DLC em vez de apenas excluí-la porque aquele que limpou o Darktale Fantasy 1 encontrou. Asterisco anônimo, o melhor resultado da comunidade, haha. Asterisco Insider, um usuário estrangeiro encontrou arquivos indicando uma cena de 18+. Isso é verdade? Asterisco lunar, sim. Embora apenas alguns jogadores no mundo todo, incluindo Ambiol, tenham aprovado o jogo, a notícia do lançamento do DLC incendiou a comunidade global de jogos. Autor, Vanônimo 1. Título, onde está nosso usuário favorito? Mas onde está o nosso localizador de insetos favorito? Comentários 9. Asterisco anônimo, sim, onde ele está? Ele deveria estar pirando agora. Asterisco Caniamon, eu o bloqueei, mas ele está inativo? Asterisco anônimo, ele realmente foi encontrar os desenvolvedores? Risadinha. Naturalmente, a comunidade em chamas começou a mencionar aquele que instigou tudo isso, Ambiol. Mas. Asterisco anônimo, o quê? Ele não está ativo desde ontem? Ele não entrou no jogo. Asterisco Foloche, aquele cara não está jogando? Ele está doente? Asterisco Solar, bem, não tenho certeza. Anônimo, 112.36 Pare de ser bajulador. Por alguma razão, Ambiol não apareceu. Anônimo, 211.36 Ele reencarnou em outro mundo. Retire esta postagem. Asterisco Freislegalvif, LOL, reencarnado em Darktale Fantasy? Asterisco anônimo, corte falso. Corte falso. Corte falso. Anônimo, 114.47 Claro, ele provavelmente está tomando coquetéis em um hotel de luxo agora.
Asterisco Cania meu retire a postagem, estudante. A ausência de Ambiol, que nunca perdeu um dia de login na comunidade no jogo, rapidamente chamou a atenção de muitos. Autor, anônimo. Título, o que é isso? O site do desenvolvedor foi hackeado? Comentários, Asterisco solar, do que? Pouco depois, uma postagem com uma foto assustadora no site do desenvolvedor enterrou o problema. Hoje, o serviço da série Darktale será encerrado. Sua conexão com este mundo será cortada em 1 hora. Depois de devorar todas as dimensões, irei buscar a sua. Fique firme. Inicialmente, os jogadores pensaram que este era apenas um evento relacionado à atualização do DLC. Mas logo a comunidade global de jogos ficou chocada. Terminação de serviço, obrigado por amar nosso mundo. Mesmo antes de o DLC ser totalmente corrigido no jogo, os serviços de Darktale Fantasy 1 e 2 foram encerrados permanentemente. E ninguém mais poderia jogar Darktale Fantasy. Minha cabeça dói. Arg. Onde estou e quem sou eu? Abri os olhos. Com licença. Diante de mim havia um rosto familiar. Isto foi um sonho? Por que o Deus Sol da tela de carregamento estava olhando para mim? Olá. Olá. Eu sou o que você chama de Deus. Parar. Ainda atordoado, interrompi-a abruptamente e levantei-me. Por favor, me diga que isso não está acontecendo. Suor frio começou a escorrer pelo meu corpo. Não importa o que eu pensasse sobre isso, essa situação gritava uma coisa. De jeito nenhum. Este não era um web novel ou anime, então não poderia ser. Você disse que iria até os desenvolvedores se não gostasse do jogo. Merda. Estou lixado. Fantasia de conto sombrio, de todos os lugares. Prefiro estar no mundo favorito do meu amigo desaparecido, onde estudantes inteligentes do ensino médio jogam jogos de assassinato. Mas e a série Darktale Fantasy? De jeito nenhum. Por que eu? Você entende rápido. Por que eu? Bem, isso é. Agarrando-me aos canudos, perguntei, e a bela deusa desviou os olhos. O olho cortou à força a conexão do mundo. Não há mais como romper. O que? É-se então. Faremos um avanço ao fazer de você, o primeiro jogador que concluiu a série Darktale, o primeiro herói. Embora eu não tenha entendido completamente, a última parte ficou clara. Eles iam me transformar no primeiro herói? Espere. E ele? Não é injusto possuir alguém? Ah, não se preocupe. O herói original é apenas um avatar controlado pelo primeiro jogador limpo. O quê? Não há necessidade de possuí-lo. Você simplesmente vai como está. Ainda não entendi completamente, mas definitivamente estava ferrado. A bem-educada vilã maga branca Mai. A louca bruxa do gelo. A princesa encrenqueira excessivamente confiante. A santa machista de cérebro musculoso. O intrigante estrategista reencarnado. E o masoquista santo da espada. Eu tive que formar uma festa de heróis com aqueles lunáticos? De jeito nenhum. Nós lhe daremos uma passagem de volta se você passar no jogo. Espere. Adeus. Não. Com aquele último grito desesperado, fui jogado no inferno. Mas isso foi apenas o começo. Desde aquele primeiro dia, caí neste outro mundo, a humilhação que enfrentei como um outro homem de cabelos pretos foi apenas o começo. Omitido. Trecho da introdução do livro da profecia deixado pelo primeiro herói, King Ambiol. Ufa! O Deus Sol, que estava olhando fixamente para onde Ambiol desapareceu, suspirou profundamente e desviou o olhar. Bip! 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 Sinal detectado. A função cardíaca é foco. Se não conseguirmos reanimá-la agora, acabou. Na opinião dela, os médicos estavam em pânico e a irmã de Ambiol, que havia sido milagrosamente reanimada após se transformar, acabou de morrer.
Na verdade, eu distorci o destino da sua irmã, que deveria ter morrido devido à negligência médica, e trouxe você aqui. Murmurando isso, o Deus Sol olhou para o mundo e falou baixinho. Se eles dificultarem sua vida, eu vou te tirar de lá de novo. Só espere um pouco mais. Sua decisão mais tarde provocaria o incidente de retirada do Partido dos Heróis e a transformação das heroínas outrora arrogantes. Segundo Eclipse, foi um espetáculo e tanto de se ver. Enquanto isso, do ponto de vista da história principal. Meu nome é Glari. Tenho cabelos castanhos bagunçados, lindos olhos verdes e uma figura pequena como uma criança. Meus pais, cujos rostos eu nem conseguia lembrar, me deram um grande nome com o significado de luz deslumbrante, com a esperança de que eu iluminasse este mundo escuro e sombrio. Mas eu não conseguia entender o significado do meu nome. Mesmo sendo jovem, eu sabia que o mundo era escuro demais para eu iluminar. Eu sou Hugo. Desde que meu irmão mais novo e eu acabamos nas ruas, testemunhei inúmeras dificuldades. Crianças chorando ao lado de seus pais emaciados ou vagando por aí abandonando seus pais doentes, arriscando suas vidas por um pedaço de pão. Organizações obscuras ou guildas ilegais muitas vezes aproveitavam-se e recrutavam estes órfãos. Sem falar nos corpos caídos nas ruas, que pareciam aumentar pelo menos 1 ou 2 a cada dia. Um dia, o adulto que havia dado lanches para mim e meu irmão foi encontrado morto no dia seguinte, e eu percebi. Não havia luz neste mundo. Se eu não o tivesse conhecido. Se eu não tivesse ido implorar para ele conseguir um pedaço de pão para meu irmão doente naquele dia, eu teria vivido a vida inteira pensando dessa forma e eventualmente me tornado uma vítima das ruas. Mas um dia, ele apareceu no beco. O herói que mudou tudo. A moeda de ouro que ele deu naquele dia e o talento que despertei através do anel que ele presenteou ajudaram tremendamente minha condição. Graças a isso, meu irmão e eu não precisávamos mais viver precariamente no beco e podíamos nos mudar para um lugar mais seguro. Claro, não fomos só nós que mudamos. O beco, antes cheio de corrupção do Império, agora estava se tornando um lugar onde as pessoas podiam viver. Os órfãos que antes vagavam pelas ruas mendigando diariamente agora recebiam hospedagem e educação gratuitas no orfanato estabelecido pelo herói. As organizações aterrorizantes do beco estavam perdendo o poder e desaparecendo. Cadáveres, antes uma visão comum, não eram mais vistos por toda a área, e agora os postos de alimentação beneficentes do herói eram tão numerosos quanto pedras na rua. Essas mudanças eram inimagináveis alguns anos atrás, quando sobrevivíamos vasculhando latas de lixo. Tudo isso aconteceu porque o herói comprou todo o controle do mercado do beco e implementou reformas no local. E isso não foi tudo. As boas ações do herói não pararam por aí. Recentemente, descobri que ele lutou diretamente contra a corrupta família imperial e a igreja, fez trabalho voluntário secretamente e até enviou fundos de apoio para a academia. Ele até lutou contra as forças do mal que ameaçavam o mundo. Parecia cada vez mais que a pessoa destinada a iluminar o mundo não era eu, mas o herói. Não seria mais apropriado que tal Messias salvasse o mundo do que uma criança como eu? Como eu pensava, mesmo não o conhecendo completamente, o herói continuou avançando, e o momento em que todo o Império cantaria louvores ao seu nome não parecia muito distante. Baki. Herói. Um dia, num lugar escuro onde fui banido com algumas senhoras bonitas, percebi a sua verdadeira identidade e destino. Um homem que teve que realizar um ato semelhante a um trocadilho chamado o falso mal para salvar o mundo. Um homem que teve que esconder seu verdadeiro eu e fazer boas ações. Apesar de carregar tudo nos ombros, no final ele era um menino apenas 4 anos mais velho que eu que pretendia se sacrificar no final. Essa era a verdadeira identidade do herói, que eu pensava ser um ser transcendente e invencível. Ele, que estava perdendo a luz com uma espada perfurada no coração, era quem mais precisava da ajuda dos outros. E só então entendi o motivo do meu nome, Glari. Para iluminar o mundo, eu não precisava brilhar tanto quanto o sol no céu. Eu só precisava brilhar intensamente para uma pessoa. Desde que percebi isso, só tive um pensamento. E para conseguir esse pensamento, corri em direção ao Império assim que escapei do espaço escuro.
Na verdade, foi um ato imprudente. Eu estava exausto e o mar que tive que atravessar para chegar ao Império vindo do continente oriental era perigoso. Com certeza, antes mesmo que eu pudesse cruzar metade do mar, fui atacado por uma horda de monstros. Mas mesmo assim, eu não conseguia desistir. Mesmo quando lutei contra os monstros por dias, continuei, meu desejo de salvar meu herói era mais forte do que meu desejo de desistir. E quando de repente fui teletransportado para uma guilda em ruínas no beco, minha mente estava cheia de apenas um pensamento. Tenho que falar com ele. Corri e corri, com esse pensamento como luz orientadora. Herói. HU. Finalmente cheguei até você. Você passou por tanta coisa. Ainda estou em dívida com você, então serei sua luz. O que é isso? He. Agora é a minha vez de iluminar você, herói. Asterisco, esfregar, esfregar, esfregar. Uma garota com cabelos castanhos bagunçados estava na ponta dos pés, esfregando sua bochecha gordinha no meu peito. Alongue-se. Eca. Enquanto eu olhava distraidamente para sua bochecha, instintivamente a estiquei, e ela olhou para mim com uma expressão confusa, sua bochecha ainda comprimida. Por que você está fazendo isso? Eu deveria responder quando me fizessem uma pergunta, mas minha mente não estava funcionando. Minha cabeça parecia ter sido atingida por uma marreta. #M#. %S%R %. Ainda olhando fixamente e esticando a bochecha de Glary, estendi a mão para a janela quebrada do sistema que se espalhava por toda parte. Quebrar. Assim que minha mão o tocou, o sistema, que estava mantendo um pouco sua forma, começou a se desintegrar em pó e, em poucos segundos, o sistema O Caminho do Falso Mal desapareceu completamente diante dos meus olhos. Olhando fixamente para ele, tentei chamar o sistema internamente, mas a janela que costumava aparecer irritantemente na frente dos meus olhos permaneceu sem resposta. Sistema. Mesmo quando eu gritava em voz alta, era a mesma coisa. O sistema foi excluído. Somente essa mensagem circulou. Herói. Você pode relaxar agora. Enquanto eu encarava a situação inacreditável com uma expressão vazia, Glary, que estava esfregando a bochecha em mim, sorriu e estendeu a mão. Eu vou te proteger. O anel em seu dedo anelar esquerdo brilhava, refletindo a luz da cortina estrelada atrás dela. Criança. Sim, herói. Você quebrou meu sistema. Quando tirei a mão de sua bochecha avermelhada e dei um tapinha em sua cabeça, perguntei em voz baixa. Tum, tum. Ao mesmo tempo, meus olhos começaram a tremer e meu coração batia rápido. Será que essa criança na minha frente poderia realmente destruir o sistema? O sistema miserável que estava me atormentando e me prendendo todo esse tempo? Não sei o que foi, mas estava tentando te dar uma penalidade. Como eu estava perdido em pensamentos, Glary colocou as mãos nos quadris e começou a ficar furiosa. Fiquei tão irritado que estalei os dedos e ele quebrou. Ah! Mas, eu me saí bem? Ou eu fiz algo errado? Ao ouvir suas palavras, algo começou a surgir dentro de mim. Passo. Herói. Suprimindo as emoções borbulhantes, segurei gentilmente a mão de Glary e caminhei para fora da cortina de luz com o coração trêmulo. Sério? É mesmo. A janela de penalidade que deveria ter aparecido dezenas de vezes até agora desapareceu completamente. Embora isso por si só já sugerisse o suficiente sobre a situação atual, eu precisava ter certeza antes de tomar qualquer atitude. O sistema realmente desapareceu? No mínimo, eu precisava verificar isso. Ou membros do comitê disciplinar da academia, vocês fizeram algum progresso? Ah, senhora Limia. No corredor da academia ocupado pela cortina de luz criada por Frey, os membros do comitê disciplinar se reuniram ao redor dela e abaixaram a cabeça em homenagem à presidente do conselho estudantil, Limia. Sinto muito, mas parece difícil no momento. O que você quer dizer com isso? A barreira é muito forte.
Embora vários membros do comitê tenham tentado, não conseguimos nem arranhá-lo, muito menos desmantelá-lo. Suando profusamente, o chefe do comitê disciplinar respondeu, e atrás dela, a barreira de luz, que vinha obstruindo a passagem dos estudantes há horas, brilhava impiedosamente. HMPH, afaste-se. Limia, que estava olhando para a barreira com uma expressão descontente, começou a girar o pulso e deu um passo à frente. Eu mesmo vou tentar. Tem certeza, Lady Limia? Mas nenhum dos membros do comitê. Mover. Sim. Ela deu um tapa na empregada que a bloqueava e começou a reunir mana dourada em sua mão. Nenhuma mera estrela pode ofuscar o sol brilhante. Crepitar, crepitar. Ir embora. Com um sorriso de escárnio, ela liberou sua mana na barreira. Crepitar, crepitar. Que ai! Mas, ao contrário de sua expressão confiante, a barreira desviou facilmente seu ataque, espalhando-o em todas as direções. Chiar. Quente, quente. Lady Limia, você está bem? Eca. Assustada, Limia rapidamente apagou o fogo em seus longos cabelos e então se aproximou furiosamente da barreira. Droga. Sou voz. Eca. Com uma expressão distorcida, ela estava prestes a chutar a barreira quando Frey apareceu de repente por trás dela, fazendo-a perder o equilíbrio e cair no chão de surpresa. Segurando a mão pequena e delicada de Glari, Frey olhou ao redor com uma expressão confusa antes de fixar o olhar em Limia. Com licença. Frey, você. SHHHH. O que é isso? Então, de repente, ele cobriu o olho esquerdo da cabeça do comitê disciplinar com a mão e começou a envolvê-lo em mana estelar. O que você está fazendo? Uma das habilidades mágicas do estelar inclui cura, e é particularmente eficaz em mitigar maldições de longa data. O que? Não consegui usá-lo até agora. Ignorando a expressão contorcida do chefe do comitê, Frey tocou suavemente a área dos olhos dela e então sorriu puramente enquanto retirava a mão. Agora, como é? O que você está tramando? Mas em vez de uma resposta, o chefe do comitê agarrou a garganta de Frey e o jogou contra a parede. Argue! Seu bastardo! Como você ousa? Chefe do comitê! O quê? Sufocando Frey impiedosamente, ela virou a cabeça diante da voz urgente de uma empregada da academia. Vê sua cicatriz. O que? Sua cicatriz desapareceu. A cicatriz que cobria o lado esquerdo de seu rosto era seu complexo. Ao saber que havia sumido, ela se virou para olhar a janela. Na verdade, a área onde ficava a cicatriz horrível agora tinha pele lisa e imaculada. Argue! Oh, o que é isso? Solte-o. Ai! Olhando fixamente para o reflexo e murmurando com uma voz trêmula, ela rapidamente soltou o pescoço de Frey devido à dor em seu braço. Herói! Tosse, tosse! Como você pôde deixar que fizessem isso com você? Você deveria revidar. Enquanto Glari dava tapinhas nas costas de Frey enquanto ele segurava sua garganta e derramava lágrimas, ela virou a cabeça e olhou ferozmente para o chefe do comitê. Ei! O herói curou sua cicatriz. Você deveria agradecer a ele. Glari correu, balançando os braços descontroladamente e gritando. Sério? Ele curou minha cicatriz? Mas nem a torre mágica conseguiu. A mulher, que ficou muda com a enxurrada de socos de Glari, olhou para Frey com uma expressão perplexa. Obrigado. Frey olhou para ela com os olhos ligeiramente escurecidos antes de se virar e começar a andar para a frente. Ei! Sim. Brilho. Então, Frey começou a tocar suavemente a bochecha da empregada que havia levado um tapa de Limia. Como é? Ah! Ao ver a bochecha da empregada retornar ao seu estado original após ficar vermelha e inchada, Frey sorriu e perguntou. A empregada baixou os olhos e corou, respondendo com voz baixa. Obrigado. Frey estremeceu com as palavras dela e começou a suar frio enquanto olhava ao redor. Seguiu-se um longo silêncio.
O estranho gemido que quebrou o silêncio veio de Frei. Ha ha, ha 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 ha. Comitê disciplinar, subjugue rapidamente. Ha ha. Ha 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 ha. Limia, que estava prestes a dar uma ordem, ficou em silêncio junto com os membros do comitê enquanto observavam Frei cair na gargalhada histérica. Ha 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 ha. Ele enlouqueceu. Ha ha. Ignorando os olhares direcionados a ele, Frei sentou-se no corredor, rindo e chorando como um louco. Obrigado. Argue. Garoto, muito, muito, muito obrigado. Então, enquanto Glary dava um tapinha em seu ombro, ele a abraçou com força, esfregando a bochecha na dela. Você está livre agora, herói. Então não se preocupe com nada e viva como quiser. Glary gentilmente deu um tapinha em suas costas e sussurrou alegremente. Brilho. A luz das estrelas da barreira em colapso os iluminou. Asterisco 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 ó criança, obrigada. Verdadeiramente. Re. Tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar. Tendo escapado com sucesso do comitê disciplinar perseguidor graças à leve comoção da cortina, Frei deu um tapinha na cabeça de Glary enquanto ela se agarrava a ele, falando com uma expressão indefesa. Como posso retribuir essa gentileza? Está tudo bem. Eu só. Glary, que estava sorrindo para Frei, de repente desapareceu. Dívida. Bondade. Ela então começou a refletir, tocando sua bochecha com o dedo. Bem, então. Quando ela começou a mexer em seu anel com um sorriso travesso. Ah! Certo. Frei de repente arregalou os olhos e tirou uma bola de cristal do bolso. Preciso enviar uma mensagem. Mas enquanto tentava iniciar um sinal, ele congelou, e sua expressão se tornou confusa. 1657 mensagens perdidas. 526 chamadas perdidas. Jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre. Frei, onde você está agora? Você disse para nos encontrarmos no porto, onde você está? Você deliberadamente deu a hora errada? Responda antes de te estuprar. Mestre? 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 Frei. Preciso transformar você em uma espada do ego. Por favor, entre em contato comigo. A bola de cristal brilhava em brasa enquanto vomitava continuamente uma série de mensagens. Sentindo um calafrio na espinha, Frei olhou para o topo da bola de cristal e ficou boquiaberto. Chamada em andamento. Chamador e minha preciosa joia. Como faço para lidar com isso? Suando profusamente, Frei instintivamente puxou Glary para mais perto. O sol estava se pondo sobre o porto do Sunrise Empire. Gole. Eu estava lá, infiltrando-me secretamente no porto com Glary. Herói. Devias ter lhes mostrado quem manda mais cedo. Se você continuar agindo como um sujeito fácil de lidar, eu vou ficar bravo. MMPH. Glary, ainda aninhado em meus braços, resmungava com uma expressão insatisfeita antes que eu rapidamente cobrisse sua boca. Eu estava suando e examinando nervosamente os arredores. Ufa! O que há de errado, herói? Felizmente, ninguém parecia ter nos notado. Eu queria lidar com isso de forma rápida e silenciosa, sem ser descoberto. A propósito, garoto, onde você aprendeu essa técnica? Por falar nisso, a magia do miúdo não era brincadeira. Quando mencionei que precisávamos fazer alguma infiltração, ela sorriu e lançou uma barreira de luz sobre mim, que tem efeitos furtivos incríveis, muito além dos típicos feitiços de invisibilidade. As pessoas passavam direto por nós sem perceber. Só em termos de furtividade, foi ainda melhor que o manto do engano. Você já usou essa técnica antes? Usei muito para coletar informações. Coletando informações? Sim. E foi útil para espionar os inimigos do herói também. Glary cruzou os braços e sorriu orgulhosamente. Ela é adorável.
Talvez tenha sido porque ela salvou minha vida antes, ou talvez ela fosse naturalmente fofa, mas suas bochechas pareciam ainda mais rechonchudas e rosadas hoje quando ela fez aquela pose. Ah, e eu também te espiei algumas vezes. O O que você quer dizer? Ah, lá estão eles. Suprimindo a vontade de beliscar suas bochechas, ouvi-a resmungar até notar algo e olhar para cima. Encontrei. A razão pela qual Glary e eu viemos a este porto foi reunida ali. Eu estava prestes a seguir em frente quando congelei. Suor frio começou a escorrer pelas minhas costas. Uau! A presença familiar que sentia à distância tornou-se bastante sinistra, envolvendo todo o porto. Eu deveria ter respondido antes. Uma onda repentina de arrependimento me atingiu. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Xia. Hein? O que está acontecendo com isso? Depois de perceber que a situação havia dado errado, tentei responder a eles, mas as mensagens contínuas que chegavam superaqueceram a bola de cristal, fazendo com que ela emitisse fumaça e se tornasse inutilizável. Por segurança, a frequência foi criptografada, impossibilitando a conexão com outra bola de cristal. Então, cheguei ao porto o mais rápido que pude, mas, por algum motivo, senti um arrepio terrível na espinha. Eu deveria avaliar a situação primeiro. Escorregar. Enquanto eu me movia silenciosamente em direção à fonte da energia assustadora, uma cabana decadente apareceu. Era o lugar que eu havia dito a eles que era o ponto de encontro. Eles tinham que estar reunidos lá. Espreite. Abaixando meu corpo, espiei pela janela, vendo uma sala cheia de energia escura. Tudo bem. Abrindo cuidadosamente a janela, entrei na sala o mais silenciosamente possível. Minha conexão com o jovem mestre foi cortada. Nesse momento, ouvi uma voz familiar de longe. Desde o ano passado, a conexão com o jovem mestre nunca foi quebrada, mas agora está completamente cortada. Cania. Apesar da tristeza em sua voz, reconhecia-a como minha mordoma, Cania. Ranger. Incapaz de resistir à minha curiosidade, abri ligeiramente a porta e entrei na sala, apenas para me deparar com uma cena em que mal conseguia acreditar. Jovem mestre, para onde você foi? Cania não estava falando com ninguém além de si mesma. O jovem mestre deve estar sempre comigo. Ela murmurava para si mesma com os olhos mortos, abraçando-se com força. Aquela cena me deu arrepios na espinha. Cania, você já segurou a alma de Frei dentro de você, certo? Ainda te restam fragmentos? Meu corpo tremeu quando ouvi Irina, que estava sentada ao lado dela, falar com uma expressão indiferente. Não, não é nada. Só preciso pegá-lo emprestado para um pequeno experimento. É meu. Entregue-o. Não. Quando vi de novo, a expressão dela não era indiferente, mas sim um pouco desequilibrada. Tuitar. Enquanto isso, Clana se transformou em canário como sempre e fez um ninho no canto. Algo prateado brilhava sob seu ninho, por ela estava segurando uma flor estrela. E lá estavam Serena e Ferloche, sentados em completo silêncio, sem expressão. Não chegamos tarde demais. Se encontrarmos Frei e o transformarmos em uma espada do ego agora, ainda poderemos. Isole, segurando um livro velho e sua espada, explicava fervorosamente seu plano. Contração muscular, contração muscular. Lulu, com uma expressão vazia, coçava o braço e depois olhava para o estômago, antes de abaixar a cabeça. Meu sistema desapareceu, por quê? Como? Como? Baque, baque, baque. Por fim, lá estava Ruby, segurando firmemente a bola de cristal fumegante na mão e batendo silenciosamente no próprio estômago. Uh. Foi uma bagunça completa. O que devo fazer? Se eu me revelar agora, será como jogar óleo no fogo. Era necessária uma resolução gentil e pacífica. Então, talvez eu devesse sair daqui primeiro e pensar em um plano. Não foi porque tenho medo do que pode acontecer. Sério, esse não foi o motivo. De jeito nenhum. Ranger.
Quando eu estava prestes a abrir a porta e recuar, o rangido baixo do fechamento da porta me fez congelar e olhar para trás. Como esperado, o olhar frio de todos estava direcionado para onde eu estava escondido. Mesmo sabendo que eles não poderiam me ver no meu estado atual, isso ainda me dava arrepios. De jeito nenhum, eles não podem realmente me ver, certo? Esse pensamento me deu um arrepio na espinha e acenei nervosamente com a mão. Felizmente, não houve reação. Eles estavam apenas olhando assustadoramente na minha direção. AIM, MHPMH. Percebendo isso, limpei silenciosamente a garganta e rapidamente saí da sala pela janela. Ufa! O ar exterior parecia tão refrescante. Herói! Para onde você foi? Glary perguntou, inclinando a cabeça curiosamente enquanto se aproximava. Ah, isso é. Herói. Arg. Quando eu estava prestes a explicar, uma dor repentina e excruciante atingiu meu coração. Tosse, tosse. Herói? Você está bem? Observando o sangue escorrer da minha boca, não tive escolha a não ser fechar bem os olhos. É uma boa notícia que o sistema tenha desaparecido, mas ainda há um problema. Graças à ajuda inesperada de Glary, escapei do destino do falso mal e evitei a morte imediata, o que foi, sem dúvida, uma boa notícia. Mas, realisticamente, ainda havia problemas. Primeiro, minha expectativa de vida não mudou. A julgar pela minha condição física atual, parecia que os efeitos das penalidades que já eram aplicadas permaneciam, mesmo que o sistema tivesse desaparecido. Além disso, o dano à minha alma causado pela troca de estados com Ruby durante a quarta provação permaneceu. Em segundo lugar, faltava agora um caminho claro a seguir. Era ótimo estar livre do sistema irritante, mas para confrontar o Rei Demônio e utilizar totalmente meu poder, eu precisava do armamento do herói. Várias semanas após o incidente da retirada de Frey da academia, os governantes e líderes de vários continentes, bem como aqueles que ocupavam cargos representativos, estavam todos reunidos em um só lugar. As expressões graves em seus rostos refletiam a atmosfera dentro da sala. Obrigado a todos por se reunirem aqui hoje. A atmosfera era intensa, com a presença de indivíduos de alto escalão de diversas áreas. A pressão sufocante era suficiente para fazer com que uma pessoa comum não conseguisse nem respirar. Representando essas pessoas, uma menina sentada à frente da mesa redonda começou a falar. Como todos sabem, eu sou Limia Solar Sunrise. Estou aqui no lugar da ausente terceira princesa Clana. Apesar do seu estado podre, o Império Sunrise ainda era a nação mais poderosa em todos os continentes. Mesmo em sua glória diminuída, ainda poderia entrar em guerra contra metade das nações aqui representadas. Alguém de vocês tem objeções? Era natural que o representante de tal nação presidisse a conferência de governantes. No entanto, as expressões dos governantes ao olharem para a princesa Limia estavam longe de ser agradáveis. HMPH. TSK. A razão era simples. Em uma reunião composta inteiramente por governantes e indivíduos de alto escalão, Limia foi vista como carente de estatura. Mesmo ter Clana, que ainda não havia sido coroada e ainda era princesa, já seria desconfortável o suficiente, mas Limia, que estava muito abaixo na linha de sucessão, era ainda mais desconfortável. Não. Vamos começar. No entanto, não era hora de fazer cerimônia. A situação era demasiado urgente. O entendido. Então, aliviada pelo fato de a luta pelo poder ter terminado de forma inconclusiva, Limia enxugou o suor e começou seu relatório aos governantes de todo o continente sentados à mesa redonda. O que discutiremos hoje é, como você sabe, sobre o Rei Demônio e o Herói. Limia suspirou e estalou os dedos enquanto falava. Zing. O cristal mágico no centro da mesa redonda começou a projetar o estado devastado do continente ocidental. Arg. Isto é. Ranger. Partindo do completamente congelado reino das nuvens, o gelo estava se espalhando por todo o continente ocidental, invadindo reinos vizinhos e acompanhado por nevascas implacáveis varrendo toda a região. O que é isso flutuando no céu? Demônios de Crash,
Crepitação. Droga. Estamos sob ataque. Aishi liderou o exército do Rei Demônio em batalhas em todo o continente ocidental. Esse é o Rei Demônio. A princesa do Reino das Nuvens. Ela participou deste conselho com seu pai algumas vezes. Quem imaginaria que ela era um demônio? Os governantes assistiram à cena com expressões graves. Logo eles começaram a murmurar um após o outro. Ela estava escondendo tanto poder todo esse tempo? Mesmo as tropas de elite não são páreo para ela. Impossível. Se fosse esse o caso, teríamos notado alguma coisa. Congelando um reino inteiro, e agora ela está tentando congelar o mundo inteiro. Mas há algo estranho. Em meio à atmosfera cada vez mais séria, alguém levantou a mão. A árvore do mundo da grande floresta não murchou nem um pouco. Todos os olhos se voltaram para a rainha elfa, que não era vista há décadas. A árvore do mundo não foi afetada pelo frio? Não. Temos bloqueado o frio com magia na grande floresta. Mas não sei quanto tempo conseguiremos aguentar. A rainha elfa franziu a testa e balançou a cabeça diante da voz rouca do representante das tribos de pele de animal do continente ocidental. Mas nossa árvore do mundo é muito vulnerável à morte da vida. A morte da vida, você diz? Sim, com o reino inteiro congelado, o número de mortes deve ser significativo, mas a árvore do mundo não murchou nem um pouco. É uma ocorrência bastante estranha. Eu posso explicar isso. A atenção de todos se voltou para a pessoa que se levantou para falar, atraída pela curiosidade da rainha elfa. De acordo com nossa análise na Torre Mágica, não houve vítimas até agora. Não era outro senão o mestre da Torre Mágica, o professor de Irina e Glari. Isso mesmo. Quieto, você. Ai. Você não prometeu se comportar se eu deixasse você vir? Você está tentando me envergonhar agora? Quando o mestre da Torre Mágica começou seu briefing, ela deu uma batida suave na cabeça de Glari, que estava concordando entusiasticamente ao lado dela. Ain, minhas desculpas. SSS. De qualquer forma, por favor, dê uma olhada nisso. Apontando para a imagem refletida na bola de cristal que Glari tirou do bolso, a mestre da Torre Mágica continuou. As pessoas estão presas no gelo? Eles ainda poderiam estar vivos? A imagem mostrava pessoas congeladas com os olhos fechados, envoltas em enormes blocos de gelo. Exatamente. Todos que foram derrotados pelo Rei Demônio até agora estão inconscientes e presos no gelo. Oh meu Deus! Não sabemos que tipo de magia é, mas eles estão definitivamente vivos. Ninguém morreu ainda. Olhando atentamente para a imagem, o mestre da Torre Mágica murmurou com uma expressão fria. O fato de o Rei Demônio não matar pessoas. Não tenho ideia do porquê. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi espesso e pesado. Mas é uma coisa boa, certo? A princesa Limia, tentando quebrar o silêncio, forçou um sorriso e continuou. Eles ainda não morreram, então ainda há esperança. Sua declaração insensível azedou instantaneamente a atmosfera na sala. Eu tenho uma proposta para todos. No momento em que Limia olhava nervosamente ao redor e tentava continuar, uma voz fria e baixa interrompeu. Que piada! Não há esperança para você. Que é isso? O cristal mágico que projetava imagens piscou repentinamente com uma mistura de energia demoníaca azul celeste e roxa. O cristal mágico logo exibiu a figura de Aishi no ar. Todos vocês sabem bem que levarei apenas um mês para conquistar todo o continente ocidental. Cale a boca. Oficial de comunicações. O que há de errado com o gerenciamento de cristais mágicos? Corte a conexão. Vozes ferozes ecoaram pela sala, dirigidas a Aishi, que havia se intrometido na conferência de governantes. Era compreensível, dado que metade dos líderes presentes eram do continente ocidental. Tão barulhento. Devo congelar primeiro o reino do mais barulhento?
Mas o olhar de Aishi silenciou a sala instantaneamente enquanto ela olhava para os governantes do continente ocidental, liberando uma energia sinistra e demoníaca do cristal. HMPH. Seria problemático se todos ficassem muito quietos. Ela sorriu arrogantemente, estreitando os olhos enquanto examinava a sala. Talvez eu devesse invadir a grande floresta primeiro? O rosto da rainha elfa empalideceu. Ou talvez eu devesse colocar a pele de animal congelada no meu castelo como decoração? Isso seria divertido. Grovol. O líder da tribo Beastin, que olhava para Aishi com uma expressão feroz, soltou um rosnado ameaçador. Depois disso, talvez eu vá para o continente oriental? Os líderes do continente oriental, incluindo o líder da Aliança Marcial e o guerreiro Fox Beastin, começaram a parecer inquietos. Não podemos cortar a conexão. Parece que o Rei Demônio usou algum tipo de truque. Oh, que você quer? Limia cerrou os dentes e perguntou, sua expressão distorcida de frustração, motivada pelo sussurro ansioso do oficial de comunicações. É simples. Aishi sorriu friamente enquanto falava. Vou invadir a Academia do Império Sunrise em breve. Oh, o que você disse? Não quero que nenhum de vocês ajude o Império. Todos os olhos se voltaram para a princesa Limia, seu rosto agora pálido. Tudo o que eu quero é a Academia. Não há necessidade de você interferir. Mentiras. Se alguma nação ou organização ousar ajudar o Império, esteja preparado. Depois de conquistar a Academia, esmagarei todos vocês com todas as minhas forças. Argue. He. O sorriso travesso de Aishi aumentou enquanto ela olhava para Limia. Pessoal, vocês não esqueceram o juramento de 1000 anos atrás, não é? Todos vocês têm o dever de cooperar. Não diga que você esqueceu. Limia, sentindo a reviravolta desfavorável dos acontecimentos, tentou falar com força. Sempre há brechas nos juramentos. Devemos convocar uma reunião assim que retornarmos. Mas os governantes já a haviam demitido, sussurrando entre si. Patético. Eles se desintegram tão facilmente. Aishi os observou com um sorriso triunfante. Sua expressão de repente se distorceu de dor. Eu não vou deixar você fazer o que quiser. Uma voz dolorida começou a ecoar. Não vou deixar você matar ninguém, nunca. Agarrando a cabeça, Aishi murmurou por um tempo antes de levantar a cabeça de repente, com os olhos brilhando. Irritante. Por quanto tempo você planeja fazer essa resistência sem sentido? Sua voz, fria e hostil, ecoou mais uma vez. De qualquer forma, pense bem na minha proposta. Espere. Não interfira, a menos que você enfrente as consequências. Com essas palavras finais, a imagem de Aishi desapareceu da sala, deixando um rastro de frieza arrepiante. A sala ficou em silêncio, o frio persistindo ameaçadoramente. Todos. Certamente, você não está caindo em truques tão baratos? A sala estava movimentada com agentes de comunicação entrando e saindo correndo, preparando-se para qualquer possível intrusão subsequente. Nesta atmosfera caótica, a princesa Limia falou com urgência. Ela está tentando nos dividir. Não se deixe enganar. A resposta foi, na melhor das hipóteses, morna. É todos, vocês esqueceram que temos o herói em nosso império? Cada vez mais desesperada, ela se levantou, tentando falar com aqueles que estavam começando a ir embora. A heroína, Ruby. Na verdade, ela é forte. Da última vez, ela virou as 10.000 montanhas de cabeça para baixo apenas para encontrar um elixir para restaurar uma alma. Os governantes assentiram, intrigados com a menção de Ruby. No entanto, tem havido alguns rumores estranhos sobre o herói ultimamente. Que rumores? Bem, você sabe sobre alguém chamado Frey? Um governante de um reino do continente ocidental trouxe à tona o boato que circulava. Agora que você mencionou isso. Sim, é difícil ignorar. A inteligência do nosso reino também captou isso. Vários governantes começaram a concordar. Ah, esses rumores?
Vendo suas reações, Limia sorriu e gesticulou para os soldados atrás dela. Sabendo disso, preparei algo com antecedência. Reindeer. Deixe-os entrar. Quando as portas se abriram, um grupo de pessoas entrou na sala. A festa do herói. Por que eles estão aqui? A festa do herói, com expressões sombrias, alinhou-se na sala de reuniões. Esses indivíduos ajudarão a esclarecer os falsos rumores. Limia dirigiu-se aos governantes intrigados com um sorriso. Agora, pessoal. Por favor, diga a verdade. Vou direto ao ponto. Vener deu um passo à frente, com os olhos escuros enquanto olhava ao redor para todos sentados à mesa redonda. Frei é. Às vezes os rumores ficam exagerados. É apenas um simples mal-entendido. O herói. O que? Ao ouvir isso, Limia arregalou os olhos e olhou para Vener. O jovem mestre Frei é o verdadeiro herói. Ignorando-a, Vener cerrou os dentes e continuou. He. E então? Gravação em andamento. Glary estendeu silenciosamente a mão para a frente, observando a cena se desenrolar. Gostaria de transmitir todas as gravações para o mundo todo? SN. Enquanto isso, na mansão Starlight. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Dentro do salão principal da mansão, os criados olhavam perplexos para a enorme tela flutuando no céu do lado de fora da janela. Naquele momento, um pequeno gemido veio de trás deles. Os criados se viraram, com os olhos arregalados em choque, e ficaram boquiabertos ao ver aquilo. Haha! Mestre! Meu filho finalmente conseguiu! Abraão, sorrindo brilhantemente, exclamou enquanto olhava para os servos atônitos.